Sabe que surgiu uma pesquisa aí que diz o óbvio? Quase toda pesquisa que eu vejo diz o óbvio. Ah, é, Caio? Porque por intuição a gente já vem dizendo, olha, eu estou dizendo, do ponto de vista teórico, do ponto de vista instintual, intuitivo, eu estou dizendo há muito tempo, desde que eu sou menino, com um certo embasamento teórico, psicológico, eu estou dizendo há 30 anos, que todo cara que eu vejo extremamente homofóbico, ou é viado, ou foi enrabado na infância e ficou traumatizado, e por causa desse ódio, desse trauma, ele persegue todos os gays. No primeiro caso, é porque ele é um deles e não quer ser. Então ele odeia nos gays o que ele odeia em si. E se torna homofóbico. No segundo caso, quando ele foi usado, abusado, ele odeia os gays porque um dia o confundiram com um, ou tentaram fazer dele um, ou acharam que ele tinha alguma identificação com aquela categoria, ou uma delicadeza coadunável com aquela categoria, e por isso o pegaram, o usaram. E hoje ele é adulto, grande, responsável, às vezes pastor ou até deputado federal. Isso. Resolve odiar os seus abusadores nos abusados descarados que defendem esta causa. Sou abusado sim. Sim, né? E não nego. Isso. E aí quando quiser. Ele fica odiando. E faz isso preferencialmente em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da família, em nome dos costumes, em nome das melhores morais. Nós fazemos isso. Em nome da bandeira. É a bandeira. Aí vem a pesquisa que não foi financiada, feliciada. Não foi feliciada por ninguém aqui do Brasil. Não, ninguém não. Olha só a pesquisa. Vamos ver. Sabe o que é melhor pra si, não é mesmo? Então por que alguns se incomodam tanto com as escolhas individuais dos outros? Em 1996, o laboratório do Departamento de Psicologia da Universidade da Geórgia iniciou um teste com 64 homens, com 20 anos na média, que se declaravam heterossexuais, divididos em 2 grupos. O primeiro era dos homofóbicos, pessoas que tinham respondido com uma grande maioria de sim para perguntas como: sente-se desconfortável trabalhando ao lado de homossexuais? Ficaria nervoso num grupo de homossexuais? E, se um membro do gênero masculino se insinuasse para você, ficaria furioso? O segundo grupo era dos não homofóbicos, que haviam cravado uma grande maioria de não. Os cientistas levavam os rapazes para uma sala com luz baixa, pediam que se sentassem numa cadeira reclinável e entregavam um pletismógrafo para cada um. Pletismógrafo vem do grego, da junção das palavras pletinen, que é crescimento, e graphien, que é medir, registrar. Ou seja, é um medidor de crescimento. Trata-se de uma argola de borracha recheada com mercúrio líquido. A argola deve ser colocada ao redor do objeto que se quer medir. Se o objeto crescer, ela estica. A camada de mercúrio fica mais fina e a engenhoca registra o aumento de tamanho. O objeto a ser medido, no caso, era o Bilal. Com o pletismógrafo instalado, todos assistiam a 3 filmes pornôs, com 4 minutos de duração cada. O primeiro filme mostrava uma cena de sexo entre um homem e uma mulher. O segundo, entre 2 mulheres. E o terceiro, entre 2 homens. O resultado foi claro. Todo mundo registrou aumento de circunferência dos seus amiguinhos quando viu o fuzuê entre homem e mulher e mulher. Mas quando o chamego era entre homem e homem, os homofóbicos registraram um aumento peniano 4 vezes maior que os não homofóbicos. Aí os cientistas perguntavam para cada um se eles tinham tido ereção. Os homofóbicos que o pletismógrafo flagrou olhavam para os pesquisadores e respondiam convictos: não. Para resumir, segundo a pesquisa, homofóbicos, que são pessoas que sentem grande desconforto quando pensam em homossexualidade, frequentemente são homossexuais reprimindo suas próprias tendências biológicas. A pesquisa não foi contestada em 17 anos
e suas conclusões foram reforçadas por outro teste mais preciso, realizado na Inglaterra em 2012, com imagens cerebrais de homofóbicos. Claro que nem todos os homofóbicos são gays. Pode ser cultural ou simplesmente uma dificuldade de lidar com o diferente. Mas pessoas que nascem gays em ambientes repressivos muitas vezes aprendem a suprimir a homossexualidade e sentem raiva dela. Essa autorraiva acaba projetada para fora, contra aquilo que se odeia em si próprio. É como escreveu o psicanalista ítalo-brasileiro Contardo Caligares na sua coluna na Folha de São Paulo. Quando reações são excessivas e difíceis de serem justificadas, é porque emanam de um conflito interno. O documentário Outrage, de 2009, mostrou como esse distúrbio psicológico afeta a política dos Estados Unidos. O filme conta a história do jornalista homossexual Michael Rogers, que decidiu se transformar de caça em caçador e foi investigar a vida de políticos ultraconservadores, que sempre votavam contra os direitos dos homossexuais. Vários deputados e senadores americanos foram flagrados, alguns com as calças na mão. Um deles, um senador respeitável, com mulher e filho, foi pego transando com um desconhecido no banheiro de um aeroporto, longe de casa. É que muitas vezes o desejo reprimido acaba escapando nas ocasiões mais constrangedoras. No começo do filme, dá raiva desses políticos hipócritas. Aí começam a aparecer na tela personagens cada vez mais humanos. Um dos últimos entrevistados foi um senhor inteligente chamado Jim Cobb, deputado republicano do Arizona, que passara sua longa e produtiva carreira de político firmemente trancado no armário, sempre votando contra qualquer lei que desse direito a homossexuais. Na década de 90, Cobb soube que as suas escapadas homossexuais seriam reveladas na imprensa. Antes da publicação, ele foi a público e contou a verdade a seus eleitores. Ao contrário do que temia, a confissão não destruiu sua carreira. Cobb se reelegeu várias vezes até se aposentar da política em 2003, com 61 anos e por vontade própria. Após deixar o armário, ele mudou seu jeito de votar, que passou a ser sempre a favor de que os homossexuais tivessem direitos. No Brasil, homossexuais têm menos direitos que heterossexuais. Que uns cidadãos tenham menos direito que outros é uma injustiça, independente da tendência política ou religião. É premissa da democracia que todos tenham os mesmos direitos. Quem nega isso com muita convicção, talvez precise entender por quê. Bom, pronto. Faz 30 anos que, com alguma base teórica, eu venho dizendo isso. Agora, sentindo que isso era assim, a vida inteira, sentindo a energia dos reacionários. Era uma energia muito bandeirosa. Sempre. E esses casos culturais que ele alegou aí para dar um fechamento politicamente correto, abrir o espaço para os casos culturais, claro que existem em heterossexuais que sentem essa obrigação cultural de fazer isso. Mas eu também percebo que os que levam isso até o fim, numa perspectiva de ódio crônico e atitude persecutória crônica, onde quer que encontrem isto, perseguem isto, e mesmo que não encontrem, fuçam, farejam atrás, mesmo que sejam supostamente héteros num ambiente cultural homofóbico, estranhamente, se você puser aquele medidor de pulsão, no mercúriozinho ali, de tesão peniana, sim, a argolinha, mostrando, por exemplo, um homossexual sendo abusado e batido, o pinto dele vai para as alturas. Do cara que diz, não, no meu caso é só cultural, porque eu gosto mesmo de mulher. Mas é uma parafilia. Eu considero a homofobia uma parafilia. Uma parafilia. Uma perversão mesmo. Que é mais profunda do que ser heterossexual, frustrado, homossexual ou não. É uma parafilia. Ela opera também como um fetiche de natureza moral. A homofobia
é também um fetiche de natureza moral. Aqui entre nós, a maioria é criado num ambiente profundamente homofóbico. Eu diria, sem medo de errar, que 98% dos chamados grupos ou congregações cristãs na Terra são homofóbicas, ensinam homofobia. E quando o povo não é tão homofóbico, mas o púlpito, o ensino, o lugar da pregação, o imã local, o pastor, o imã local, vou passar a chamar esses pastores de os imãs. Os imãs, isso. O imã local é homofóbico, ou pelo menos prega homofobia, porque homofobia se transformou numa espécie de categoria de espiritualidade cristã. Nesses dias, por exemplo, o que você acha na igreja do Malafaia? Um cara que não seja homofóbico será convidado para ser presbítero? Não, ele não vai subir lá dentro. Ele vira diácono lá? Não tem chance. Ele se torna pastor auxiliar? Não. Por quê? Porque a homofobia faz parte da recomendação para ser presbítero na igreja dele, por exemplo, ao invés de ser como Paulo diz em 1 Timóteo 3, que o bispo, o pastor, seja hospitaleiro, seja marido de uma só mulher, crie bem seus filhos, não seja dado a muito vinho, seja sóbrio, seja temperante, seja cordato, seja tolerante, não seja dado à sórdida ganância, nem seja avaro, nem nada disso, e apto para ensinar. Eles teriam que colocar como primeira coisa da lista seja homofóbico. Chega a ser um mandamento institucional. Não, institucional não, porque não está escrito em lugar nenhum. Não, da instituição deles. Nem eles escreveriam também. Tá. É politicamente mas incorreto. é informal. Demais. Claro, tudo é tácito. É um mandamento. Não é um mandamento, é uma assimilação intrínseca já. Faz parte de um processo, por isso que eu estou dizendo, faz parte de uma espiritualidade. Faz parte do conteúdo da espiritualidade do cara. Só, entendi. Ele tem que carregar isso como conteúdo, como qualificação para a vida. E vai se tornando um ente doente, porque você existir com compromissos com o ódio ou com o antagonismo te adoecem sempre. Não importa em relação a que ódio e a que antagonismo. VNV TV, o canal é você.